Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje, depois de estudarmos sobre a alma e as suas faculdades, estaremos dando início a estudos sobre o espírito, a principal entidade ou elemento constitutivo do homem, que juntamente com a alma formam a parte imaterial do ser humano. E o título da lição de hoje, a lição de número 10, é Espírito, o âmago da vida humana. A palavra âmago, ela significa, ou faz referência àquilo que está situado no centro, a parte mais íntima ou fundamental. E nós iremos ver porque o espírito humano, ele é considerado o âmago da vida humana. E o texto áureo da lição que está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Aqui nesse versículo nós identificamos as três dimensões do poder criativo de Deus. A dimensão cósmica, é ele que estende o céu. A dimensão terrena, ele que funda a terra. E a dimensão espiritual, é ele que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui nós temos a origem do espírito humano. O próprio Deus é que forma o espírito do homem dentro dele. E a verdade prática da lição diz assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. E a palavra-chave da lição é espírito, do hebraico ruach e do grego pneuma. E no que diz respeito ao espírito humano, do ponto de vista da antropologia bíblica ou teológica, o espírito humano é o princípio vital racional que nos distingue das demais criaturas de Deus. É uma dimensão elevada do nosso ser concedida pelo próprio Criador. É um elemento que conecta a nossa vida com Deus, tornando possível essa comunhão que nós temos com o Eterno na percepção espiritual. E o texto bíblico em classe está nas referências de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo 1, e o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 24. E aqui no tópico 1 da lição nós temos o sopro divino, a concessão do Espírito. No subtópico 1 nós temos o fôlego de vida, que foi aquilo que o homem recebeu de Deus quando este soprou em suas narinas. E é o que o distingue dos demais animais. Quando nós lemos a narrativa da criação, nós vamos ver que as coisas foram criadas mediante a palavra, mediante empregos de ordens verbais. Haja luz, produza ervas verdes, árvores que deem frutos. Mas o homem, ele teve o seu corpo formado de uma matéria pré-existente, ou seja, de algo que Deus já havia criado, que foi o pó da terra. Deus, do pó da terra, forma o homem, e nesse corpo inerte, Deus sopra o fôlego de vida, e o homem se torna
alma vivente ou ser vivente, que é o significado no original, né? Nefesh Hayah. Nós vamos ver que o homem teve uma formação direta da parte de Deus. E a distinção entre ele e as demais criaturas, né, inferiores fica clara na declaração de que Deus o criou à sua imagem conforme sua semelhança. E no momento em que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, dentro do homem se forma o espírito humano. E a junção entre o espírito e o corpo resulta na alma vivente. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma, ela possui e usa essa vida, dando-lhe expressões por meio do corpo. Em suma, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado do homem e este se tornou alma vivente, ser vivente, Nefesh Hayah. É por isso que o espírito é o âmago, a parte mais íntima e profunda do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. E aqui no subtópico 2 nós temos singularidade do espírito. Nós sabemos que ao longo do Antigo e do Novo Testamento, a alma e o espírito são mencionados como componentes imateriais do homem distintos. Como nós já estudamos, apesar da alma e do espírito constituírem a parte imaterial do homem e serem inseparáveis, são distintos. Vale salientar que é uma distinção funcional e não substantiva, uma distinção de aspecto e não de substância. E aí nós vamos ver algumas referências para validar essa afirmação, como Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o próprio Espírito, falando sobre o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós vimos desde a primeira lição que é através do espírito humano que o homem tem comunhão com Deus, tem um contato com Deus, se conecta com Deus. O Espírito Santo reside no espírito do homem e daí ele toma o controle da alma, que se expressa esse controle da vida do homem nas suas atitudes que são manifestas através de seu corpo. Mas é no espírito humano que há a comunhão, a conexão com Deus. É o espírito humano que dá consciência ao homem da existência de Deus. Nós vemos aqui a função do espírito humano em testificar ao homem, a sua alma, que ele é agora a sua posição diante de Deus, que é o de filho, o filho por adoção. Então, é a função do espírito humano. A outra referência é Jó capítulo 7, versículo 11, que diz assim: por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura de minha alma. A gente vê a questão tríplice do homem muito clara aqui, né? A boca, fazendo referência ao corpo, o espírito e a alma. Então a gente vê aqui o homem tripartido, né? Nesse versículo de Jó, capítulo 7, versículo 11. E aí nós temos aqui o subtópico 3, que vai falar da tênue divisão. Aqui nós vamos ler duas passagens bíblicas que, além de amparar a visão tricotômica do homem, nos mostra que há uma distinção entre alma e espírito. Primeira passagem, as duas passagens são conhecidas, né? A primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros
e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui, né, o apóstolo Paulo intercedendo para que o nosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Então a gente vê aqui um certo destaque entre o espírito e a alma, né? A outra passagem é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui é mais uma passagem bíblica que nos mostra que há uma divisão entre o espírito e a alma. Divisão essa que, de acordo a Hebreus, só é penetrada, só é alcançada o ponto dessa divisão através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E aqui no tópico 2 na lição nós temos espírito, pecado e santificação. Subtópico 1 vai falar sobre pecados do espírito. E aqui nós vamos ver que assim como existem os pecados do corpo, como por exemplo a prostituição, e os da alma, como os maus pensamentos, existem também os pecados do espírito. Alguém pode até dizer, mas o espírito peca? Sim, a gente vai ver isso. O comentarista ele dá aí, cita alguns, mas eu gostaria de destacar 2 aqui, como a idolatria, que é deixar de adorar o único Deus verdadeiro para adorar outros deuses. A gente lembra que é através do espírito humano que o homem toma consciência da existência de Deus e tem comunhão com Ele. Então, no momento que, mesmo consciente, mesmo tendo essa revelação que se dá através da revelação geral, da natureza, como Paulo vai tratar ali em Romanos capítulo 1, através da revelação especial das Escrituras, o homem, mesmo tendo toda essa revelação, ele rejeita, opta em adorar outros deuses, e isso é um pecado que pode ser configurado considerado pecados do espírito. A idolatria, a questão da incredulidade, quando o homem incrédulo, mesmo tendo toda a evidência, ele não crê em Deus, se torna cético. São pecados do espírito. E lá em Provérbios capítulo 16, verso 18 a 19, está escrito assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios capítulo 16, verso 18 e 19. E como bem afirma o comentarista da lição, certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas, maledicências, normalmente são reflexos de pecados do espírito. E muitas vezes não são difíceis de serem percebidos. Aí ele vai trazer aqui o exemplo de Tobias e Sambalate, que não conseguiram conter a sua inveja e a soberba contra ali o Neemias, que por sua vez se manteve em vigilância redobrada e também os venceu em oração. E aqui no subtópico 2 nós temos raízes do pecado, que de acordo com a teologia bíblica, as raízes do pecado estão enraizadas na rebelião interior do homem contra Deus e na distorção da sua natureza espiritual, moral e relacional.
nós vamos ver que desde a queda, o homem passou a viver centrado em si mesmo, dominado pelo orgulho, pela incredulidade e pela cobiça. 3 elementos que expressam a essência do pecado. Isaías capítulo 14, verso 13 a 14, diz assim: Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja que o orgulho, a cobiça, leva o homem a substituir Deus pelo próprio ego. A incredulidade o faz duvidar, ser cético em relação à palavra de Deus, ao caráter divino, e a cobiça o arrasta para desejos desordenados que geram ações destrutivas. Então podemos concluir que o pecado ele tem início, ele nasce no espírito humano, fazendo com que haja uma ruptura de comunhão entre o homem e Deus, se manifesta nos pensamentos da alma e se concretiza nas ações do corpo. E aqui no subtópico 3 nós temos vencendo o pecado. E como é que a gente vence o pecado? Primeiro, reconhecendo que pecou, arrependendo-se e confessando. Aí, a partir daí, entregando a nossa vida a Jesus, de fato, deixando que Ele seja Senhor das nossas vidas, buscando se fortalecer, se alimentar, se nutrir através da leitura da palavra, oração e jejum, se apartando das más conversações, das más companhias, de ambientes que podem nos levar a pecar, ambientes que são tentador. A gente precisa se atentar para isso, e buscar de fato ocupar nosso tempo, nosso pensamento com coisas que venham edificar, com coisas que façam com que o nosso espírito, a nossa alma seja alimentada com as coisas de Deus, fazendo com que o nosso espírito seja fortalecido e, portanto, a nossa comunhão com Deus ela seja cada vez mais estreita, fortalecida. E aqui no tópico 3 da lição nós temos regeneração e adoração. O subtópico 1 vai falar sobre o novo nascimento. Todos nós sabemos que o novo nascimento, de acordo com o Novo Testamento, é o ato espiritual e sobrenatural no qual o homem é transformado interiormente. É uma obra do Espírito Santo que concede ao homem a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. O novo nascimento, portanto, não é uma experiência simbólica ou emocional, mas uma realidade espiritual que altera a essência do ser humano. O Espírito Santo ele gera uma nova natureza no interior do homem, que é o que nós chamamos também de regeneração. Quem nasce de novo recebe uma nova natureza que anseia continuamente por Deus e luta contra os antigos desejos pecaminosos. E aí, chegando aqui no subtópico 2, em Espírito e em Verdade, nós vamos ver que compreender a obra que o Espírito Santo faz dentro de nós, o novo nascimento, é essencial para nós buscarmos viver uma vida de adoração verdadeira diante de Deus. A nossa adoração, ela deve acontecer em espírito e em verdade. Por quê? Porque agora nós somos nova criatura. É preciso entender que a adoração, ela não só consiste naquele momento em que nós reunimos ali com a congregação, naquele momento congregacional, onde levantamos as nossas mãos e cantamos, adoramos. Não. Toda a nossa vida, em todo o tempo, ela deve
consistir em uma adoração, né, para com Deus. Nosso modo de falar, o nosso modo de se relacionar com as demais pessoas devem glorificar a Deus. Deus deve ser glorificado em nossas vidas, principalmente na vida daquelas pessoas que anteriormente, antes de viver o novo nascimento, tinham uma vida realmente depravada, pervertida, e que agora, transformada, sendo agora uma nova pessoa, testemunhará através da sua conduta cristã que realmente nela aconteceu um novo nascimento. Então é preciso compreender essa obra do Espírito Santo, é preciso ceder à iluminação que ocorre no momento da regeneração, a mudança que há na nossa mente sobre a visão que nós temos agora sobre o mundo, sobre Deus, sobre a eternidade, sobre quem nós somos, os objetivos de nós estarmos aqui, quem somos agora, qual a posição que ocupamos diante de Deus, que é de filho por adoção. Então, nós precisamos ceder para que a nossa conduta ela glorifique a Deus, a nossa vida ela seja uma adoração constante a Deus. Mas para isso nós precisamos ter um espírito quebrantado, que é o que fala aqui no subtópico 3, que é a disposição interior do ser humano em reconhecer a sua fragilidade e a sua total dependência de Deus, renunciando à autossuficiência, à soberba, à dureza do coração, e deixando que Deus ele venha realmente agir no seu espírito, na sua alma, para que no seu corpo se manifeste essa transformação que é o novo nascimento. Olha o que Davi, lá no Salmo 51, versos 17, ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Bem, e aqui chegamos na conclusão da lição, que diz assim: âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus, para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Então essa foi a lição de número 10, Espírito, o âmago da vida humana, e Deus possa continuar abençoando você, seu ministério. Se você gostou aí desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Um forte abraço e até a próxima lição.